¿Eh? Sí, ya está. Gracias. Buenos días, señores, señoras. Desde aquí, de esta academia, estar aquí en México es un honor, un placer muy grande. En esta tierra, como he dicho, con mucha historia, mucha cultura, y que me agrada mucho estar aquí. También agradezco la invitación, la oportunidad, la confianza desde la OIT, en nombre del equipo de Turín, Martín, todos, el equipo, Roberto de Negro, de Ginebra, y también Anita Morín, de la Cooperación Sur-Sur. Es para mí un honor, un gran placer y mucho aprendizaje estar desde la primera Academy, trabajando con ellos como el consultor externo de la OIT en temas de la economía social y solidaria. Agradezco también el INAES y la Universidad Iberoamericana, en nombres de Daniela y también del profesor Juan, y a todos que hacen acontecer esta Academy. Yo lo sé cuánto es difícil, complejo organizar una Academy en nuestro país, pues organizado en Brasil, pero las conquistas, los resultados son muy interesantes. Me voy aquí a hablar un poquito de lo que me han planteado sobre el tema de la relación de las políticas públicas de economía social y solidaria en Brasil, y también traer algunos elementos para la reflexión sobre el tema. También les pido perdón por el portuñol, espero hacer comprender a todos lo que voy a decirles. Muy bien, todos nosotros aquí sabemos que la economía social y solidaria se constituye un campo de creciente importancia en la agenda de discusiones y prácticas, sea en el ámbito gubernamental, de las políticas públicas, en sus diversas instancias, de los organismos multilaterales, así como de los investigadores en el área, no solamente en Brasil, pero en el mundo. Esto pude aprender en las academias, en muchos países, he estado incluso ahora con la Cooperación Sur-Sur en India, haciendo una misión por la OIT, y también verificamos que, aunque estemos en partes diferentes del globo, tenemos problemas comunes para resolver cuando tratamos el tema de la economía social y solidaria. Por eso no hay consenso en la definición, en la conceptuación de la economía social y solidaria. No hay consenso internamente en los países. Por ejemplo, en Brasil no tenemos consenso de lo que es la economía solidaria dentro mismo del propio movimiento de la economía solidaria nacional, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria. No tenemos consenso cuando hablamos cooperativas. Hay cooperativas que se relacionan y son cooperativas como el mercado, hay cooperativas más populares. Entonces es un tema que ni internamente ni externamente hay una definición clara. ¿Por qué? Pues su expansión se procesa de forma desigual, heterogénea, y según sus componentes sociales y también económicos, y de acuerdo con el territorio de donde están las experiencias reales. Por lo tanto, se refere a uma realidade em âmbito mundial e contempla um modelo de generação de trabalho e renda que se caracteriza por la autogestión, participación, cooperación y solidaridad de los involucrados. Adicionalmente, se entende que la generación local de trabajo y renta, a partir de instrumentos de la economía social y solidaria, também se constitui um dos elementos que podem contribuir para o desenvolvimento territorial, considerando que genera dinâmica econômica e um certo empoderamento social e político, sobretudo em regiões mais periféricas, com baixo dinamismo econômico e alto índice de pobreza. Sin embargo, a experiência prática, a praxis, e agora mesmo estamos em Brasil participando de uma importante, complexa e grande investigação junto com a SENAIS, Secretaria Nacional de Economia Solidária, que estamos investigando a prática, os empreendimentos, porque uma coisa quando dizemos em los termos teóricos conceituais e as possibilidades, pero a outra coisa é quando bajamos em los territórios e miramos o cotidiano de las experiências reais de los empreendimentos. Em diversos países, he estado e aprendido muito, indica que a economia social e solidária todavia é um campo marcado por la fragilidade e por la fragmentação.
en lo que se refiere a la actuación de los empreendimentos económicos solidarios en sus respectivos territorios. Essas constatações derivam de que essas experiências carecem de políticas públicas de Estado e não apenas de governo, de assessoria técnico-profissional, qualificação a los cooperados, a los trabalhadores, a los investigadores, e que passa também por las esferas de la produção, de la comercialização e del acesso ao crédito, enquanto partes componentes del mismo processo, e não parte aislada de processos diferentes. Por isso temos a fragmentação. E também que se articule melhor os empreendimentos em redes de empreendimentos econômicos solidários. É o que estamos chamando agora de necessitamos neste campo avançar no sentido de um ecossistema empreendedor solidário. E depois tentarei falar um pouquinho mais sobre isso. E trasladando estas ideias à ideia das políticas públicas, entendo que é necessário pensar em políticas integradas de desenvolvimento. Por isso he puesto as questões para um pouco reflexionar mais com a ajuda e contribuição de todos vocês, que têm muita experiência e conhecimento no tema, que estamos tentando agora em Brasil fazer políticas integradas de desenvolvimento e tendo a economia social e solidária como parte integrante deste processo, como tentarei lhes ensinar um pouquinho depois. Então, estou tentando sensibilizar para a necessidade de políticas, de novo, a partir de uma visão integrada de desenvolvimento. E esta visão integrada de desenvolvimento, o que muitos chamam incluso de desenvolvimento endógeno, que se apoia na visão de que os sistemas produtivos consistem em um conjunto de fatores materiais, pero também imateriais ou simbólicos, que é a economia social e solidária, assim como estava falando sobre a rentabilidade social e econômica, que permite que as economias locais e regionais adoptem caminhos para o crescimento econômico e o desenvolvimento social. As trajetórias que devem ser seguidas por essas economias dependem tanto dos recursos internos do território e suas instituições de apoio, incluindo os movimentos sociais e políticos, como de la adaptação e o aproveitamento de los estímulos de las políticas macro, regional e demais políticas setoriais em conjunto, compartilhando com as políticas sociais. Há um interessante documento da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, de onde temos uma economia política com nossa cara, com nossa face, de nossa região, que é o cambio estrutural para a igualdade. E neste documento se propõe, em 2012, uma visão integrada que se constitui a partir de propostas de largo alcance e que, por lo tanto, requer atores que realmente participem e se comprometam e auxiliem na coordenação do processo. Portanto, estamos falando da co-construção de projetos de desenvolvimento de los respectivos territórios e regiões. E, por lo tanto, estamos falando desde uma perspectiva de abaixo hacia arriba, que é uma importante ideia em documento muito general de la CEPAL, que tem uma relação muito grande com a economia social e solidária. Tem uma relação muito grande com a economia solidária, incluso porque é possível trabalhar dentro da economia social e solidária a ideia da transversalidade. Há muitas perspectivas, pero também muitas debilidades. Pero as perspectivas se vão na direção de que a economia social e solidária não se refere solamente, como hemos visto, a um problema econômico, sino também que pode involucrar a outros temas, como a sociabilidade nos territórios, a participação política das pessoas, o grado de organização associativa, a preservação do meio ambiente, a afirmação das identidades culturais, ou seja, podemos falar em caráter multidimensional e multiterritorial da economia social e solidária.
Por lo tanto, si hay perspectiva de trabajar el tema de la transversalidad entre diferentes políticas, sectores, ministerios, secretarías. Por otro lado, esta vocación de la transversalidad requiere complejidad, y la complejidad en su tratamiento es lo que hace con que necesitamos avanzar en el sentido, en la dirección de un ecosistema emprendedor solidario. Una política de desarrollo destinada en gran parte a un grupo, no solamente, pero a un grupo, a un público históricamente excluido, lo que expande progressivamente sua condição de pobreza e exclusão social. A economia social e solidária não somente exige medidas em setores específicos, sino também ações transversales que articulam instrumentos de diversas áreas do governo e do Estado, como a educação, a saúde, o meio ambiente, o trabalho, a vivenda, o desenvolvimento, a tecnologia, o crédito, etc, etc, etc. Porque necessitamos pensar mais adiante. Necessitamos pensar nas políticas públicas e na economia social e solidária não como políticas assistenciais ou filantrópicas, pelo como políticas emancipatórias. E, portanto, estamos ligando a um conceito estratégico de desenvolvimento local em um término das economias social e solidária. Sin embargo, esta realidade está um pouco lejos do ideal. Este caráter de transversalidade nos parece que todavia não é plenamente aproveitado, llevando em conta o desafio de uma articulação mais forte entre os organismos do governo e os atores locais, em seus diferentes níveis, lo que revela a necessidade de avançar nesta direção se realmente há a intenção de pensar o desenvolvimento em seu sentido integrado. E nesta perspectiva, se crê que a economia social e solidária, assim como suas ações de desenvolvimento, apontam a novos caminhos e possibilidades reais de construir novas formas de articulação de experiências inovadoras, desde o ponto de vista incluso de lo que estamos fazendo aqui. Vamos aqui compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos, vamos aprender juntos. E aí, a importância do trabalho da OIT, enquanto uma instituição de muita credibilidade internacionalmente, em hacer o tema das academias e também no marco da cooperação sur-sur e triangular, estar trabalhando o tema da economia social e solidária, não somente na OIT, grande impulsora, como também o Centro do Instituto de Investigações Sociais das Nações Unidas, como ha dicho Roberto, sobre o nome de Peter Rutten, que ha hecho uma força-tarefa para pensar a economia social e solidária em campo das Nações Unidas de maneira transversal, como estou tentando dizer. Então, é muito importante. E, para falar um pouquinho muito rápido de Brasil, temos, pensando no tema da transversalidade, a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que penso que é conhecida por o tema de nosso maestro Paul Singer, ser o secretário da Economia Solidária de Brasil, uma das mais importantes entidades responsáveis por a realização das políticas públicas conduzidas em Brasil em tema da economia social e solidária. E aí, desde o ponto de vista da economia social em Brasil e também das políticas públicas, 58%, 20 anos, hablo de economia social e solidária em Brasil e 75% ao redor de 10 anos. É interessante, temos o tempo, a memória, e a memória, temos a memória larga, como nos ensina um referente importante da economia solidária em Brasil, que está trabalhando com nós outros em equipe, o Cláudio Nascimento, que nos hace pensar em termos da economia solidária desde o ponto de vista de largo prazo, e isso há muitos anos, está em nossa história, em nossa formação histórica, com a história de las luchas camponesas, da economia quilombola, da economia de los indígenas, isto em largo prazo. Em mediano prazo, então, teremos algumas políticas públicas desde os anos 80 e 90, pero políticas muito pequenitas em termos municipais, quando, nos anos 80 e 90, com a crise da economia e do emprego, algumas prefeituras, alcaldias do Brasil, com o governo do Partido dos Trabalhadores, han começado a fazer pequenos projetos, imponendo
economía social y solidaria. Y desde el punto de vista del corto plazo tenemos la SENAIS, la Secretaría Nacional, que significa a partir de 2003, entonces por lo tanto que se fue originada, concebida en 2003, la institucionalización de la política pública de la economía solidaria, donde ha empezado con el programa de economía solidaria en desarrollo y después han hecho, junto con el Foro Brasileño de Economía Solidaria y junto con el Consejo Nacional de Economía Solidaria, una política, y a cada día, así como la construcción de los vitrales de las iglesias, a cada día mucho trabajo, mucho tiempo, para cada día ganar un poquito y avanzar un poquito, con diferentes ejes de trabajo. Estoy haciendo un artículo ahora, como Roberto ha mencionado, con todos los ejes de trabajo que ha trabajado la SENAIS en términos de las políticas públicas. Y más reciente tenemos el Programa de Desarrollo Regional, Sostenible y Territorial, que está también con algunos programas que yo no tengo tiempo de decir aquí. Pero lo interesante es también llamar atención, incluso con la encuesta, que solamente el Ministerio de Desarrollo Social también trabaja el tema de la economía social y solidaria en Brasil, es que aunque tengamos desafíos, necesidad de fortalecer la relación de la transversalidad y de una visión integrada de desarrollo de la política de la economía social y solidaria, é que há alguns ministérios que estão trabalhando, compartido com a SENAIS, o tema, não somente o Ministério de Desenvolvimento Social, que hace um programa importante como o Plano Brasil Sem Miséria, que é tentar enfrentar a pobreza no Brasil desde uma perspectiva emancipatória, que é uma perspectiva de utilizar a economia social e solidária e outros programas como o PRONATEC, o Programa Nacional de Qualificação Técnica, para erradicar a pobreza por meio da inclusão produtiva. Não estamos dizendo de nada fácil, algo muito complexo, com resultados aún não verificados, não mirados, pero a ideia de integração, de transversalidade está ocorrendo. Também temos o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que está trabalhando o tema, por exemplo, da provisão de insumos para a agricultura familiar. Hemos tenido um importante programa, o Programa de Aquisição de Alimentos de agricultores familiares para o governo municipal, estadual e federal, que se hace, por exemplo, em las prefeituras, que se pode comprar a comida, hasta 30% de toda a comida que se utiliza no setor público, comprar de los pequenos produtores sem licitação, porque antes não tinha capacidade de competir com os grandes. E, además de fortalecer as pequenas cooperativas rurais, também permite que se pode tratar o tema da segurança alimentar regional, porque Brasil é um país muito grande, todos sabem, regiões diferentes, e se comprava a comida do norte para vender, para pôr nas escolas do sul do país. Então, isso é um importante processo que incluso relaciona a SENAIS com o desenvolvimento rural, com as práticas que favoreçam a questão ambiental e avança o tema também do desenvolvimento. Temos algumas experiências como a Rede Ecovida, como as MARE, que é o tema dos recoltadores de basura, mas também aqui não é possível. Depois podemos volver ao tema se necessário. Mas também, somente 7% disseram que o Ministério da Justiça tem programas. E estamos tendo agora o PRONACOOP Social, o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Social, em que, junto com a SENAIS, o Ministério da Justiça desenvolve ações de las cooperativas sociais que têm como principal objetivo incluir pessoas com discapacidades ou dependentes de supervisão psiquiátrica, drogadicto, ex-reclusos, condenados a pessoas alternativas à detenção. Então estão trabalhando o Ministério da Saúde junto com o Ministério da Justiça, um trabalho de inserção a partir dos programas de cooperativismo social e economia solidária. Já estou terminando. Por fim, o Ministério da Saúde, também 1% solamente, está a partir da conferência, da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial,
ha tenido, para pensar la política de la salud, una reorientación y ampliación de la atención a la salud desde la perspectiva de la integración y la cooperación intersectorial y con políticas de inclusión productiva. Entonces es importante que la SENAES está ayudando, contribuindo para pensar ações em conjunto que fortaleçam cooperativas populares com benefícios da rede da saúde mental. Muito bem. Teremos, portanto, e vou concluindo, alguns avanços importantes em tema das políticas públicas do Brasil, com aumento de projetos, programas, ações em los municípios, desde o ponto de vista também do Estado e desde o ponto de vista da federação. Vemos o estrechamento com o movimento sindical também, incluso ponendo um tema que é um tema da OIT importante. Vemos em Brasília agora, em 2015, segundo semestre, o 12º Congresso Anual da CUT, Conferência Única dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores. E há em seus documentos, por la primeira vez, o reconhecimento explícito de los princípios básicos da economia social e solidária e seus aportes para a construção de um novo modelo de desenvolvimento. Então, um avanço, porque temos também uma discussão interessante e complexa com o movimento sindical. Tivemos também a aprovação da Lei 12.690/2012 com o tema da cooperativa de trabalho. E tivemos também agora o projeto de lei 4685, que em agosto de 2015 ha sido aprovado em la Câmara de los Diputados, e isto é importante para pensarmos de hecho uma política nacional de economia solidária. Temos também o CIES, o Sistema de Informações da Economia Solidária, que é um sistema para ajudar a pensar o tema da quantificação, que, como ha dicho Roberto, é um tema que está, por agora, necessitamos avançar. Por outro lado, temos as fragilidades. Para finalizar, coloco aqui que as principais seriam, de hecho, pensar uma política de Estado e não uma política de governo, e aí está o tema complexo da regulação, do marco regulatório jurídico, de pensar qual é o papel do Estado neste processo, sobretudo agora, onde estamos em momentos um pouco difíceis desde o ponto de vista político, econômico, social e institucional em Brasil. Necessitamos também, desde o ponto de vista microeconômico, poner um tema com mais força, que é um tema que não está sendo muito discutido nos términos da economia social e solidária. Incluso alguns empreendimentos não querem discutir, que é o tema da fragilidade de gestão que os empreendimentos têm. E esta fragilidade de gestão tem a ver com uma questão que nos pode dar sustentabilidade econômica para que tenhamos mais força política e social. Teremos também que conhecer de forma mais efetiva os resultados das políticas públicas e também mais dados quantitativos sobre o nosso setor. Necessitamos, portanto, de indicadores de avaliação, de monitoreio, para que podamos falar de forma mais efetiva de lo que significa este setor. E necessitamos, como disse, de 14% que os recursos da SENAES são suficientes. Em termos de Brasil, não são suficientes, porque temos um país muito grande e necessitamos de uma maior infraestrutura para dar conta dos projetos, dos programas, que se habla muito, que é muito importante, mas quando se mira la pizza de los recursos, pegamos sempre a parte mais pequena, então isto necessitamos cambiar também. Muito bem, paro por aqui, por el tempo, estou depois à vossa disposição para compartirmos as reflexões, as dúvidas e aprendermos juntos. Muitas graças por la atenção.